Turma, tudo bem? Aqui é o professor Valdir e na aula de hoje falaremos sobre prismas. Prismas ele é um poliedro. O que era um poliedro mesmo? Para quem não lembra, a gente usou uma definição nas aulas anteriores para definir poliedro, aquele que tem aresta dupla. Beleza? Então, na aula de hoje a gente vai entender o que é um prisma a partir da definição de poliedro mesmo. Nós temos que o prisma nada mais é que um poliedro especial. E como que a gente identifica que esse poliedro é um prisma? Então vamos lá? Nós temos dois planos, alfa e beta, e entre esses dois planos nós cortaremos ele com uma reta qualquer. E desenharemos um polígono em um dos dois planos. Tudo bem? A ligação desse polígono com o outro plano, nós vamos pegar retas que serão paralelas a essa reta R, infinitas retas, tá? Que sairão desse polígono aqui. Essas retas que sairão desse polígono, que é paralela à nossa reta R, formará um novo polígono lá em cima, congruente ao que está embaixo, porque todos os pontinhos daqui estão sendo copiados lá em cima, ó. Estão saindo umas retas que estão fazendo a cópia lá em cima. E surgirá um novo polígono congruente, e dessa forma nós teremos que eles são congruente aqui em cima e aqui embaixo, e em volta nós teremos figuras também parecidas, com características parecidas, beleza? E a gente vai definir a partir de agora como a gente olha para essa figura e sabe que esse poliedro é um prisma como esse. Então vamos lá. Nós temos que, para ser um prisma, basta ter dois polígonos congruentes, tudo bem? E em volta ser polígonos que a gente chama de paralelogramo. Ah, professor, mas esse paralelogramo poderia ser um retângulo? Sim, porque o retângulo é um paralelogramo, só que com ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então vamos lá. Então nós sabemos que para ser esse poliedro ser um prisma, basta ter dois polígonos congruentes, que a gente vai chamar de base, tá? Porque eles são iguais, esses dois, a nossa base. Tá? E em volta, que a gente vai chamar de face lateral, e essas faces laterais que a gente vai ter, a gente vai chamar de paralelogramos. Sempre tem que ser paralelogramo para ser prisma? Sempre paralelogramo. Não pode ser outra figura. Tá? As bases podem mudar. As bases podem ser triângulo, pode ser quadrado, pode ser um trapézio, pode ser um pentágono, tudo bem? Aqui em cima e aqui embaixo, que são os polígonos congruentes, eles podem mudar, a base pode mudar. As faces laterais sempre serão paralelogramos, tudo bem? E como que a gente calcula a área disso aqui? A gente vai focar numa próxima aula sobre área, mas aqui a gente só vai fazer um comentário superficial para a gente entender. Então, quando a gente está calculando a área, a gente está calculando o que tem em volta para embrulhar de presente. Pensa sempre assim, calcular a área é quando você vai comprar papel de presente. E você quer embrulhar em volta e quer embrulhar as bases. Então, embrulhar isso para presente, você tem que calcular a área da face lateral e a área das nossas bases, tudo bem? E com isso, você calcula, então, qual é a área da sua figura, que a gente fala que é a superfície total dessa figura, beleza? Mas a gente vai falar sobre isso futuramente um pouquinho. O prisma também tem dois tipos de arestas, tudo bem? As arestas que são congruentes aqui, ó, que são as arestas da nossa base, elas sempre são congruentes, o A' B' com a B, o A' F' com a F, tudo bem? E as arestas laterais. Essas arestas laterais também são congruentes, tudo bem? Então tá. E como que a gente calcula a altura de um prisma? A altura de um prisma, ele é dado pela distância entre os polígonos congruentes, entre as bases. Tudo bem? Então a distância entre os dois planos, que é a nossa altura. Então vamos lá. Nós classificamos o prisma, como em volta sempre é paralelogramo, ele não vai fazer mudar o nome. O que vai dar o nome ao nosso prisma é as faces que a gente chama de base, tudo bem? Então, as bases que vão dar o nome. Por exemplo, se a base, que é os polígonos congruentes, forem triângulos, nós chamaremos ele de prisma triangular.
Se as bases forem um quadrilátero, chamaremos ele de prisma quadrangular. Se a base for um pentágono, nós chamaremos ele de prisma pentagonal. Se a base for um hexágono, um prisma hexagonal, que era o caso anterior, nós tínhamos um prisma hexagonal. Tudo bem? Então vamos continuar? Vamos classificar então? Vamos lá. Esse prisma, qual é o nome dele? Isso, ó. A nossa base são as figuras congruentes, que é o triângulo. Então, nós temos os dois triângulos, então ele é um prisma triangular. A nossa base aqui é o quê? Um pentágono. Então, nós chamaremos ele de prisma pentagonal. Tudo bem, pessoal? Então, vamos continuar? Nós classificamos esse prisma também entre reto e oblíquo. Como que a gente sabe que um prisma ele é reto? Quando, ó, a aresta lateral forma ângulo de 90 graus com as bases. Tudo bem? Ela formou ângulo de 90 graus com as bases, nós temos que ele é um prisma. Então é aqui, ó. Se a reta R é perpendicular aos planos alfa e beta, o prisma é reto. Então, ó, se basicamente você olhou a aresta lateral, tá? E essa aresta da face aqui, ó, lateral, ela for congruente, ela for perpendicular, formar um ângulo de 90 graus, nós temos que ele é um prisma reto. O prisma oblíquo, que é o que está aqui do lado, nós temos que, ó, esse ângulo aqui não é de 90 graus. Se o ângulo não for de 90 graus, nós temos que ele é oblíquo. E quando você traça a altura entre os dois polígonos congruentes, você vê que ela fica, ó, que essa aresta, ela forma como se fosse a hipotenusa do seu triângulo, ó. Se a gente for pensar isso aqui como um triângulo, tudo bem? E aqui, ó, quando a gente traça as retas paralelas, a altura é paralela ao lado que a gente tem. Então, a gente usa, nesse caso, isso como altura, diretamente quando for fazer o cálculo. E aqui, quando a gente for fazer o cálculo, a gente vai ter que encontrar o tamanho da nossa altura, qual que é a distância. Porque provavelmente a gente vai ter o tamanho da aresta. E provavelmente a gente vai ter que aplicar um teorema de Pitágoras para encontrar essa altura aqui. Beleza? Mas a gente vai aplicar alguns exemplos futuramente. Tá? Então, prisma reto. Então, a gente já identificou. Como que a gente sabe que um prisma ele é regular? Primeira coisa, identifico se ele é reto. Sendo reto, os polígonos que são as bases têm que ser regulares. Lembra lá? Todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. No caso do esse aqui, ele é um prisma reto. Ó, nós temos que o ângulo aqui, ó, é de 90 graus entre a nossa altura aqui, a distância entre nossas bases, que é um lado do nosso polígono, forma ângulo de 90 graus. Tudo bem? Fora isso, nós sabemos que os dois triângulos que estão aqui são triângulos equiláteros. É aquele triângulo que tem todos os lados iguais e todos os ângulos de 60 graus. Então, nós chamaremos esse prisma, ele é um prisma triangular regular. Por quê? Porque ele é um prisma reto e ABC é um triângulo equilátero. Tudo bem? Então, nós podemos chamar ele de prisma triangular regular. Tudo bem? Nós temos que esse caso, ó, é reto? É. Todos os lados do nosso hexágono é do mesmo tamanho. Tá? Então, nós temos que ele é um prisma regular. E todos os ângulos aqui também são do mesmo tamanho. Tá? São congruentes, na mesma medida. Então, nós temos que esse é um prisma hexagonal regular. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Quando os prismas são quadrangulares, pessoal, então as bases são chamados de... São todos paralelogramos, tanto em cima quanto embaixo e quanto em volta. Tudo bem? Nós temos, ó, prismas quadrangulares que as bases são paralelogramos também. Ah, professor, mas se fosse um trapézio? Aí a gente muda o caso, tá? Mas quando a base também for quadrangular, nós teremos alguns, ó. Nós temos esse aqui, ó, base, base, e nós temos que em volta também são paralelogramos.
Tá? Então é tudo formado por paralelogramo. Formou tudo paralelogramo, a gente vai chamar ele de paralelepípedo. Nós chamamos de paralelepípedo oblíquo quando ele é dessa maneira. Quando ele parece uma caixa de sapato, nós chamamos de paralelepípedo reto retângulo ou paralelepípedo retângulo ou bloco retangular. Por que é bom saber todos esses nomes? Porque você vai ver que existe problema que vai começar assim: paralelepípedo reto retângulo, paralelepípedo retângulo ou bloco retangular. É a mesma figura, é um paralelepípedo que parece uma caixa de sapato, tudo bem? E nós temos um especial que é o mais bonitinho, que a gente usa bastante, que é o cubo, tudo bem? Ó, nós temos paralelogramos em cima e embaixo, e em volta, tudo paralelogramos também. Tá? É um paralelogramo regular, então nós podemos também chamar ele de hexaedro regular, porque ele tem 6 faces, usando a definição de poliedro, ele é um hexaedro regular, e além disso ele é um paralelepípedo, e além disso ele é um prisma, tá? Então, beleza? Então, todo prisma que é um paralelepípedo quer dizer que todas as faces são paralelogramos.